Olá, amados, graça e paz. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu quero contar para vocês, amados, um sonho profético que eu tive em 2022. E, na verdade, foram dois sonhos, né, que se fundem em um só. Eu relutei para contar, eu não queria contar. Faz tempo que eu tive esse sonho e eu não queria de maneira nenhuma. O meu intuito não é causar polêmica ou amedrontar ninguém, mas esse sonho, ele foi um sonho que foi assim, uma revelação, né? E depois eu vou explicar que teve confirmação e então, assim, eu acho que chegou o tempo, eu vou compartilhar com vocês e até para que nós, como igreja, nós venhamos a estar orando por isso, porque nós temos que, como igreja, assumir o nosso lugar de intercessão, de lutar no mundo espiritual, né? Guerrear no joelho mesmo. No sonho, amados, um país que, na verdade, no sonho era a Rússia, ele tomou o poder do Brasil. Eu via quando os soldados, todos encapuzados, armados, eles invadiam as ruas e dominavam mesmo a população. Então, a partir do momento que aquele governo tomou conta e tomou o poder da nação, nós começamos a viver debaixo de um regime que nós perdemos a nossa liberdade como cidadãos e como pessoa. Então, eles começaram a gente tinha que ficar preso nas casas, nas nossas casas a gente não podia sair sem permissão. A gente começou a ter escassez de comida. Os supermercados, as prateleiras começaram a ficar vazias, então você não via mais aquelas marcas, muitas marcas de mercadoria, e estava tudo escasso. E a gente tinha ordem para permanecer dentro das casas, a gente não podia sair sem permissão, a gente não tinha mais a liberdade de mexer no celular sem a permissão deles. A gente começou a viver um regime terrível. E eu falo para vocês que para mim aquele sonho foi um pesadelo, amados, porque quando eu acordei, eu lembro que eu fiquei aliviada e eu disse: Jesus, obrigada, porque foi tão real, tão real, tão real, que para mim foi um pesadelo, mas eu sei que foi um sonho profético. Então, eu lembro que o pior de tudo neste sonho era que era a desesperança, irmãos. Porque no sonho eu tinha o discernimento, o Senhor falava comigo e me dava o discernimento de que nós estávamos passando por aquela situação e a culpa, amados, era da igreja, amados, da igreja brasileira. Por causa da igreja brasileira, o Senhor tinha permitido tudo aquilo no sonho. Eu tinha total entendimento de que era uma permissão de Deus, que foi o Senhor que nos colocou naquela situação para tratar com a igreja brasileira. E eu lembro que era tão desesperançoso, uma sensação de desesperança, que eu pensava assim: como que eu vou orar para o Senhor nos livrar disso, se é o Senhor que está fazendo isso com a gente, se é o Senhor que está permitindo isso? E essa sensação de saber que era o Senhor que estava permitindo que a gente passasse por isso, era tão horrível, amados, tão horrível. Era uma sensação de impotência, de tristeza, de desesperança tão grande que foi, acho que o que mais me doía no sonho era isso, era saber que era o Senhor que estava tratando com a gente como igreja. E durante este sonho, eram várias cenas, e eu lembro que eu vi uma cena de uma garotinha, ela viu uma bolacha, assim, um pacotinho de bolacha recheada caído no chão, de uma marca assim bem inferior, sabe? E ali ela foi pegar aquela bolachinha para comer e veio um soldado e falou assim para ela assim: você quer comer a bolacha? Ela falou assim: eu quero. Ele falou assim: pede pro teu Jesus te dar essa bolacha, sabe? Não permitia que ela comesse aquela bolacha. Depois eu já me via em outro cenário, como se fosse um colégio, um lugar grande e amplo, e eu ia descendo as escadas daquele colégio e eu via que o tempo todo aqueles soldados, né, russos em volta da gente, realmente cercando a gente não tinha mais a liberdade.
E a voz do Senhor dizia: a igreja brasileira, os cantores brasileiros, eles se corromperam, eles fizeram alianças, alguns deles fizeram alianças com altares profanados, e eu via quando a cena que eu vi era alguns cantores, eu não cheguei a ver assim rosto de ninguém, mas eu via pessoas cenas como se fossem pessoas vestidas com roupas de carnaval, com muita assim, lascívia. E o Senhor falava que eles tinham a igreja brasileira, alguns desses cantores, eles tinham profanado o altar. E eu vi aquela cena, tudo junto, misturado, aliançado, a igreja, alguns cantores aliançado com outros tipos com fogo estranho, como que eu posso dizer? Eu não quero citar nomes de outras religiões, mas eu acho que vocês me entendem. E eu lembro que a gente só tinha para comer, amados, arroz, eles davam pra gente comer arroz e alface. E eu lembro que eu olhava para aquele prato e eu dizia: como é que nós vamos sobreviver, meu Deus? Como que nós vamos sobreviver com essa alimentação? A gente não vai suportar. Depois, amados, eu já vi outra cena. Eu lembro que eu estava no mesmo lugar que tinha uns amigos meus, e eu lembro que um casal de amigos, a moça, ela estava no celular, mexendo no celular, distraída, e a gente estava preso nesse lugar, porque a gente não podia ir para as ruas. E eu lembro que ela mexendo ali no celular, e eu falava: fulana, sai, minha amiga, desse celular, sai do celular, vamos. Se os soldados passarem aqui agora, eles veem você mexendo, eles vão te punir, você vai levar para um lugar, eles vão te levar para um lugar, porque eles puniam quem desobedecesse às regras, eles puniam. E ali ela continuou, e de repente um soldado veio e viu e acabou levando ela, chamando ela para dar satisfação, e ali a gente sabia que o negócio ia ficar feio pro lado dela. E eu lembro que eu falava assim: será que tem um violão aqui para a gente poder adorar, para a gente poder louvar? Eu lembro que eu perguntava isso. E daí foi quando eu lembrei que quando eu conversava com essa minha amiga: sai desse celular. Eu lembrei, neste sonho, amados, que eu estava tendo, eu lembrei da primeira vez, porque assim, eu tinha sonhado, amados, este mesmo sonho. Só que a minha mente, ela bloqueou, ela apagou aquilo, eu não lembrava mais daquilo. Só que neste segundo sonho, durante todos esses acontecimentos, o Senhor me trouxe a lembrança, e eu falava: meu Deus, eu lembrei que eu já tive esse sonho antes. E realmente eu tinha tido, mas tinha apagado da minha memória. Eu tive esse mesmo sonho antes, só que eu tinha esquecido. No segundo sonho eu lembrava do primeiro, então já era a segunda vez que eu estava tendo aquele sonho. Só que dessa vez a minha mente não apagou. Acho que por causa de ser muito forte, uma coisa muito forte, o nosso cérebro ele tenta de alguma maneira. Bom, eu não entendo nada disso, mas eu sei que apagou. Então eu lembrei, eu falava: já é a segunda vez que eu estou tendo este sonho, e eu tinha consciência de que era um sonho profético, que o Senhor estava mostrando tudo aquilo para mim. Então, amados, quando eu acordei, foi assim, eu acordei assim, eu falei: Jesus, foi uma sensação horrível a sensação que eu senti, amados, é de juízo de Deus sobre a nação, e a culpa era da igreja, que não tinha se posicionado, que tinha se corrompido. Parte, né, amados? Porque a verdadeira igreja, os verdadeiros, eles não se corrompem, mas muitas vezes a gente é omisso, amados. Quando o Senhor, ele nos chama para poder guerrear, para poder lutar, amados, não é em redes sociais, discutindo, brigando, amados. Não é perdendo tempo discutindo com pessoas em comentários de rede social, amados. É no joelho, a nossa guerra é no joelho, amados. A igreja, ela tem autoridade para definir o destino de uma nação, mas a igreja brasileira não entendeu isso ainda, amados. Estão dispersos, distraídos. O inimigo, o Senhor um dia falou comigo que o inimigo ele tem usado dessa estratégia do celular, amados, para poder distrair a igreja, manter o povo distraído. E na distração a gente esquece que nós temos autoridade delegada por Deus. Enfim, amados, eu coloquei no meu coração e falei: eu não vou contar esse sonho para minha filha. Não posso nem comentar com as crianças aqui de casa, porque eu tenho uma filha que ela fica muito impressionada, aquilo ali, ela tem 13 anos, ela fica muito sentida. Então eu não contei para ela. Aí passou-se uns meses, ela chegou para mim e disse: mãe, eu tive um sonho horrível que parecia mais um pesadelo.
Eu falei assim, o que, filha? Ela falou assim, eu sonhei que soldados de outro país invadiam nossa nação, tomavam o poder, a mãe, e a gente passava fome, necessidade, a mãe. E a gente fala, e eu lembro que a gente podia, eu falava, mãe, o que tem para comer? E você dizia, só tem pão seco, filha. Ela disse que no sonho ela falava assim, meu Deus, mãe, como que a gente vai sobreviver? E ela disse que acordou e ela falou, mamãe, foi horrível, foi horrível, foi horrível. Mãe, parecia um pesadelo, parecia tão real. Ali, irmãos, eu falei, meu Deus, ela teve o mesmo sonho que eu tive, amados. Então, assim, ali eu entendi o Senhor falando comigo que realmente aquilo ali era confirmando aquilo que o Senhor já tinha me mostrado. Mas, amados, eu quero fazer uma conclusão aqui sobre tudo isso que eu tenho contado para vocês, todos esses sonhos. Isso não significa, amados, a gente não deve levar os sonhos ao pé da letra. Por quê? Porque muitas coisas nos sonhos proféticos que o Senhor nos dá são simbologias. São simbologias. Isso não quer dizer que a Rússia vai invadir o Brasil e tomar o poder. Não. Mas está se tratando de uma opressão, de um principado, de algo no mundo espiritual, uma força maligna que vai entrar em ação. A gente não sabe, amados, se isso vai acontecer dentro de um breve tempo, ou se isso vai acontecer na época dos nossos filhos ou na época dos nossos netos. Mas o que o Senhor está tentando falar, igreja, desperta, desperta e toma o seu lugar de autoridade. Ei, filhos, vão para o secreto, começa a se relacionar comigo na intimidade, começa a adquirir autoridade espiritual, amados. Isso só se consegue, amados, no lugar do relacionamento, da intimidade com o Senhor, do temor ao Senhor. Saia, igreja, saia do lugar da distração. Eu sei que não é fácil, amados. Eu sei que não é fácil, todos os dias tudo luta para nos tirar desse lugar, mas de comunhão. Eu sei que não é fácil, mas o Senhor nos convida, o Senhor nos alerta, saia do lugar da distração. Lute, filho, busque se relacionar comigo no secreto. Vai na sua pouca força, esforça-te que eu te ajudarei. Tenha bom ânimo que eu te ajudarei. Não olhe para a esquerda nem para a direita. Foque em Jesus, foque na cruz de Cristo, foque no amado, foque no noivo. Amados, é isso que eu tenho para contar para vocês e isso me marcou e eu nunca mais esqueci. É tanto que quando eu já sabia o que ia acontecer, sabe? Essas questões todas que teve aí de mudança de cenário do país, eu já sabia o que o Senhor ia fazer, porque o Senhor me deu outros sonhos também. Então, amados, o meu objetivo não é colocar medo e pavor, mas é te alertar como igreja do Senhor. Você é a igreja do Senhor. Então, comece a buscar, comece a se posicionar, porque como eu já disse, isso foi um sonho profético, foi uma revelação do Senhor. A gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente sabe que está por acontecer algo por um tempo que a gente não sabe, e a gente não pode se omitir como igreja do Senhor. Amém, amados?